Olá, Manolos e Manolinhas, aqui quem fala é o Tio Parlato, trazendo para vocês o primeiro vídeo da nossa série de fatos misteriosos. Hoje estaremos falando sobre mistérios que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, coisas inexplicáveis relacionadas a alienígenas e diversas outras coisas que não são explicadas até hoje. Em quinto lugar, temos o Brasil. Muitos podem pensar que o Brasil nem participou da guerra, mas assim estão muito errados. O Brasil participou em diversas coisas na guerra, entre elas em envio de suprimentos e tropas na Europa. Mas uma das coisas que fizeram o Brasil ser importante na guerra foi a entrada dos Estados Unidos no Nordeste brasileiro. Os Estados Unidos entrou no Nordeste brasileiro e começou a fazer bases de comando, por conta de ser um local estratégico para caso a Alemanha começasse a dominar as colônias da França que haviam na África. Caso isso tivesse acontecido, um ataque iminente à América do Sul poderia ter acontecido. Os Estados Unidos entraram no Nordeste brasileiro e fizeram essas bases que tanto serviram para defesa quanto para ataque. Dessas bases saíam diversos aviões americanos indo em direção à guerra, na Europa destruída. Em quarto lugar, um dos temas talvez mais misteriosos da guerra foi o misterioso desaparecimento do voo 19 e o Triângulo das Bermudas na Segunda Guerra Mundial. Esse é um dos acidentes mais misteriosos de todos os tempos. Ele aconteceu após alguns meses no fim da guerra. Embora envolva o exército norte-americano em um avião pilotado durante a Segunda Guerra Mundial, nele o tenente Charles Taylor liderava um grupo com 5 aviões TBM Avenger, que é um exército de treinamento em direção à estação naval em Fort Lauderdale, Flórida. Pelo rádio, Taylor reclamou que sua bússola não estava funcionando e que ele não sabia onde estava. Após muitas horas de voo às cegas, os aviões ficaram sem combustível. Desde então, nenhum deles foi visto e todos os 14 homens envolvidos foram dados como mortos. O inquérito militar também não foi muito detalhado. Taylor já possuía um histórico de se perder enquanto voava e diversos operadores de rádio e até membros júniores do voo 19 pareciam saber onde estavam, mas, seguindo a liderança de Taylor, eles acabavam voando para um lugar distante do Atlântico, em vez de retornar para a Flórida. Muito do mistério envolve os esforços dos militares para tentar convencer a mãe do tenente, que reclamou do inquérito que culpava seu filho em evidências claras. Isso fez com que eles mudassem o documento para causas desconhecidas. Pouco tempo depois, novos elementos sobrenaturais foram incluídos na história, criando assim a lenda do Triângulo das Bermudas. Em terceiro lugar, temos a Batalha de Los Angeles, a batalha imaginária. Alguns meses após os eventos de Pearl Harbor, os Estados Unidos estavam passando por grandes dificuldades, principalmente na costa oeste. Todas as pessoas ficavam de olho nos céus, com medo dos novos possíveis ataques japoneses. Em fevereiro de 1942, um submarino japonês bombardeou o campo petrolífero de Elwood, que ficava próximo a Santa Bárbara. Mais tarde, naquele mês, a tensão explodiu em um ataque de histeria. O desaparecimento de um balão meteorológico iniciou o pânico. Depois disso, fogos eram lançados no ar para encontrar possíveis ameaças ou avisar sobre o perigo. Entretanto, o povo viu os sinais como sendo de mais ataques e acionou uma série de medidas antiaéreas. As atividades continuaram durante muitas noites. No fim, as únicas causalidades foram 3 vítimas mortas por ataque cardíaco e 3 por fogo amigo. Nenhum avião japonês foi visto. O mais engraçado
é que os clarões também foram confundidos como um surto de OVNIs nesta cidade. Na época, os jornais americanos afirmavam que a coisa toda era orquestrada para induzir o pânico e conseguir mais suporte para a guerra. Os militares pouco se preocuparam em aliviar as preocupações, sendo que uma investigação pública só foi realizada 40 anos depois do acontecido. Em segundo lugar, temos o misterioso caso dos aviões fantasmas da Segunda Guerra Mundial. Entre esses casos, temos acrescentado o caso de 3 pilotos. O relatório dos mortos foi chamado. 3 pilotos dos aviões bombardeiros Douglas DB-7 Boston, após uma missão de bombardeio contra defesas alemãs, voltaram para a base com o terror impresso em suas faces. O oficial que os recebeu mandou que eles fizessem logo o seu relatório e depois os dispensou para que fossem tomar uma cerveja. Minutos depois, o oficial recebeu a notícia de que os 3 pilotos haviam morrido em missão. Foi verificar e não os encontrou mais. Porém, os relatórios estavam lá, prontos. Esse caso é muito interessante, pois deixou provas físicas da manifestação dessas 3 almas atormentadas, que mesmo depois de mortos, redigiram o relatório que continha as informações de como eles haviam morrido, e o próprio comandante não havia lido os relatórios antes mesmo de ter dispensado eles. O caso permanece um mistério até hoje. Embora apareçam lendas urbanas, existem diversas histórias que narram a aparição de aviões fantasmas, poucas delas documentadas. Existem basicamente 2 tipos. Na primeira, os aviões são vistos em um contexto pós-guerra, em que as pessoas acabam encontrando os veículos do lado. Geralmente, o cenário envolve um jovem casal das décadas de 60, 70 ou 80 que afirma ter visto um modelo vintage cruzando os céus em baixa altitude. Algumas vezes até um grupo deles, algumas dessas histórias são bem embaçadas. O avião some no ar e a aparição foi um augúrio de um acidente que ocorreu pouco tempo depois. Os pilotos acenam tristemente para os espectadores abaixo. Alguns relatos envolvem especulações sobre fendas no tempo. Muitos relatos de alguns aeroportos e algumas bases militares que haviam aviões da Segunda Guerra relataram que alguns aviões começaram a decolar sem tripulantes, como se alguma coisa estivesse controlando o avião e levando ele para algum lugar. Isso já foi dito por diversos soldados da guerra e que até hoje permanece um mistério. O segundo tipo é bem interessante e macabro. Algumas aparições ocorreram durante a guerra. Nelas, as tramas abordam aviões que partiram em uma missão perigosa. Mais tarde, todas as aeronaves retornaram, exceto uma. Todos observam os céus esperando o veículo, mas nada aparece, até que horas mais tarde, um som é ouvido à distância e um avião é visto. Com muito trabalho, a aeronave consegue pousar, mas quando o povo se aproxima da cabine do piloto, ela está vazia e o tanque do avião completamente seco. Há variações em que a tripulação está a bordo, mas morta. Em outras, o avião está danificado, que não teria como levantar voo. Há uma história que diz que um avião destroçado foi visto horas depois do ataque de Pearl Harbor. As testemunhas conseguiram ver o piloto a bordo, mas quando o avião caiu, não havia absolutamente nada dentro dele. Bizarro. Este, talvez, é um dos casos mais estranhos e misteriosos da guerra. Este é um caso bem intrigante, que permanece sem explicações até hoje. O caso aconteceu com 5 navios que estavam saindo do Reino Unido em direção aos Estados Unidos em busca de suprimentos para a guerra. Até aí tudo bem, mas o mais misterioso de tudo é que esses navios chegaram em poucas horas até o seu destino,
Depois voltaram ao Reino Unido, também em poucas horas. Quando eles chegaram ao Reino Unido, eles tiveram que fazer um interrogatório. Muitos dos soldados disseram que estavam dias no mar. Isso é uma coisa bem estranha. Teria eles entrado em uma fenda do tempo, ou viajado no tempo, ou até mesmo entrado em outra dimensão sem mesmo saber? Isso fica sem resposta. Discutam nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. São coisas definitivamente muito complicadas e difíceis de dizer o que é verdade e o que é mentira. Até o próximo vídeo, galera. Falou! Hold up.